Graça e paz a todos os irmãos, estamos para mais uma live. Estamos estudando a palavra de Deus e nós vamos abrir as nossas Bíblias Sagradas. Nós vamos abrir as nossas Bíblias no capítulo 2, no versículo de número 8. Capítulo 2 do Apocalipse, versículo de número 8. Capítulo 2 do Apocalipse, versículo de número 8. Então, abra sua Bíblia comigo. Capítulo 2, versículo 8. Nós vamos ver hoje. Boa tarde a todos. Diz assim: e ao anjo da igreja que está em Esmirna escreve: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. E ao anjo da igreja que está em Esmirna escreve: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Senhor nosso Deus e Pai, precisamos da Tua graça, da Tua direção, para que possamos estudar mais esta carta que o Espírito Santo inspirou a João, que o Senhor Jesus mandou à Tua igreja. E nós cremos que também é para nós. Pai, se conosco, em nome de Jesus Cristo, o Teu Filho amado, para sempre. Amém. Nós vamos em primeiro lugar, e eu queria perguntar aos irmãos aí se o fundo musical que eu coloquei aqui não está alto, se tiver, coloque ok, por favor, aí para me ajudar. Nós vamos ver uma introdução, porque eu já disse aos irmãos que nestas cartas do Apocalipse, eu queria que vocês colocassem aí, Doni, por favor, o Ian, se o fundo musical está num som, um tom perfeito aí, se está dando para ouvir. Então nós vamos ver sobre a cidade de Esmirna, porque a cidade tem muito a ver com como é a igreja. Então, se eu compreender a cidade, eu vou compreender se o som está normal, se o som está numa altura que dá, que não atrapalha. Obrigado, Ian. Muito obrigado. Então vamos lá. A cidade de Esmirna. Esmirna é a única cidade que sobrevive até hoje. Ela é uma cidade como Éfeso, uma cidade portuária, e ela era muito rica. Ela era chamada de a primeira da Ásia. Então lembre-se, Esmirna era chamada a primeira da Ásia, certo? Ela era considerada, então, a primeira cidade da Ásia. Ela era muito antiga. Então, por isso, ela se declara a primeira cidade da Ásia, a mais importante. Esmirna tinha uma relação com Roma muito forte. Mesmo antes de Roma se tornar uma grande potência e o Império Mundial, Esmirna
já era conhecida e já era aliada de Roma, certo? E ela tinha um templo erigido à deusa Roma, e posteriormente a cidade de Esmirna lutava com as demais para construir um templo ao imperador, e finalmente ela venceu. E ela construiu um templo de adoração ao imperador romano Tibério. Esmirna é uma cidade que foi destruída em 334 a.C., certo? E ela só voltou muito tempo a ser reconstruída. Então Esmirna experimentou a morte e a restauração. E quando ela foi restaurada, e aí você vai ver que se nós conhecermos, Eroneide, Deus abençoe pastor Reginaldo, Deus seja contigo. Então, Esmirna é uma cidade que foi destruída e foi reconstruída ainda mais bela. Então, quando ela foi destruída, ela já era bela, mas quando ela foi reconstruída, ela ainda era mais bela. A beleza de Esmirna, certo? Ela possuía vários templos famosos, a Zeus, que era o deus maior do panteão grego e greco-romano. Ela tinha um templo a Cibele, e tinha uma alameda que era admirada no mundo antigo, um conjunto de prédios conhecidos como a coroa de Esmirna. Então você vai ver que Jesus vai falar de coroa, tudo que a cidade, porque Jesus fala algo que as pessoas possam compreender. Então eles tinham uma alameda, uma espécie de rua, uma espécie de bairro, que era chamado de a coroa de Esmirna. E é tanto que os nobres de Esmirna, quando morriam, eles recebiam uma coroa, certo? E uma acrópole, uma cidade em cima do Monte Pagos. E uma bela avenida. Ela tinha uma avenida maravilhosa. E olha o nome dessa avenida. Era a Rua de Ouro. Olha o nome da avenida, a Rua de Ouro. Então ela tinha uma alameda com prédios maravilhosos que eram chamados de coroa. Os mortos, quando eram enterrados, os ricos, os famosos, eles eram coroados. E ela tinha uma acrópole, uma cidade sobre o monte. E no Monte Pagos, nós vamos ver que muitos cristãos eram jogados lá de cima, desse monte, despenhadeiro abaixo. E tinha uma bela avenida, e essa avenida era chamada de Rua de Ouro. E é por isso que Jesus vai falar no Apocalipse tanto não apenas de uma rua, mas da Jerusalém de ouro. E assim como aqui a rua não era de ouro mesmo, certo? Mas falava da sua beleza, riqueza e grandeza, a Nova Jerusalém também não é de ouro, não dá para você entender economicamente. Agora, os judeus, Esmirna possuía uma grande população judaica. E esta população era totalmente anticristã. Certo? Então essa população não queria ser confundida com o cristianismo. Porque no Império Romano, vamos entender, então quem está conseguindo entender aí a introdução, faz assim, dá o sinalzinho aí de ok para que eu tenha um feedback, para ver se você está realmente compreendendo. Então se você está compreendendo, você dá um sinal de ok aí, certo? Então o que acontece? Os judeus, Roma, como é que você tirava um RG? Como é que você tirava um alvará de funcionamento em Roma?
Como é que você mostrava que você era um cidadão e leal ao Estado? Era se curvando à estátua do imperador, queimando incenso, jurando lealdade e... Obrigado, dólar. Só você mesmo. Obrigado, Ian. Dois fiéis. Né? Então, você, para tirar um alvará, para ser uma religio lícita, você tinha que ter esta autorização de Roma. Então, quando uma religião se curvava diante da estátua, prestava lealdade, dizia que o César era divino, era o Senhor, o Kyrios, e queimava incenso, então essa religião era considerada lícita, ela recebia licença, permissão de existir, e ela recebia a proteção do império. Mas quando essa religião não se curvava, não adoravam o imperador, então eles não podiam ter, como hoje, o alvará. Certo? Isso é claro que eu estou fazendo uma comparação. Então ela era considerada religio ilícita, ou seja, uma religião que devia ser caçada e destruída porque era perigosa, porque não era leal a Roma, certo? Então era uma religião caçada. Obrigado, pastor. Então era uma religião caçada. Só que Roma não tinha tempo de estar procurando pelo seu vasto império quem era cristão ou não, para caçá-los. Então Roma precisava de uma denúncia. E o que acontecia? Quem denunciava que a pessoa era cristã? Os judeus. Agora, antes, deixa eu abrir um parêntese, que por causa da incompreensão judaica em relação ao Messiado de Jesus, eles não aceitaram a Jesus como seu Messias. Eles já foram perseguidos duramente por Hitler, lá no Holocausto. Então esse povo já se usou muito desse pretexto para perseguir esse povo e criou-se o termo contra-semitismo. Certo? Era o ódio aos judeus. Então nós cristãos, porque o cristão ele tem duas posições ao longo da história em relação aos judeus. Alguns acham que tem que ser judeu para servir a Cristo. Tem que ser uma espécie de judeu, com kippah, com tradições. Então eles estudam até as tradições judaicas, a comida, viagens, peregrinações, batismo, etc, etc. E outros que são completamente antissemitistas, que são aqueles que detestam os judeus. Então nós não devemos, em nossas pregações, incentivar o antissemitismo, certo? Porque os judeus perseguiram a igreja e depois a igreja, quando estava no poder, perseguiu os judeus. E perseguiu por causa disso, porque achavam que os judeus eram culpados pela morte do Cristo. Mas todos nós somos culpados, certo? Então nós não devemos ter ódio dos judeus, nem incentivar o ódio. Então quando nós estamos falando aqui, estamos falando de contexto histórico, que realmente aconteceu. Vale a pena abrir esse parênteses para a pessoa não dizer assim, eu tenho ódio. Agora lembre-se uma coisa, por volta do ano 80, porque hoje muita gente acha que é necessário que o cristão se torne uma espécie de judeu para poder ser mais forte, mais fiel. Por volta do ano 80, todos os judeus declararam hereges e amaldiçoaram os cristãos. E expulsaram os cristãos da sua sinagoga.
E eles disseram: anátema seja todo aquele que proferiu o nome de Jesus. Então, os judeus erradicaram das suas, não permitiram mais nas suas sinagogas cristãos. Então, era uma ruptura, judeu de um lado, cristão do outro. Então, o judeu sabia que eram duas religiões distintas. E como o mundo, porque a Bíblia era a mesma. Sabemos que na época do Novo Testamento a Bíblia era a mesma. Então o judeu fazia questão, por causa da perseguição, porque o judeu tinha conseguido junto a Roma, devido à sua influência, a permissão de não ser perseguido, de existir enquanto religião e não ser obrigado a dobrar-se diante da estátua de César. Foi o único povo que conseguiu isso. Então só dois povos não se dobravam diante da estátua: os judeus, porque tinham pedido permissão e os romanos aceitaram. Então o judaísmo era considerado religio lícita, ou seja, uma religião lícita. Já os cristãos não. Então o judeu fazia questão de se distanciar dos cristãos. E para isso ele chegava a delatar, eles diziam: ó, fulano é cristão. Iam para as autoridades e diziam: olha, existe uma reunião de cristãos ali, porque eles estavam com medo de serem confundidos e perderem o seu direito de não adorar somente a Deus. Então, e eles também tinham animosidade, hostilidade aos cristãos por causa da destruição de Jerusalém no ano 70. E eles estão espalhados por todo o mundo agora. Então eles perseguem a igreja. Mas nós não vamos pagar como a igreja fez, a igreja católica. Porque não é isso que Jesus ensinou. Jesus não ensinou dar aquilo que te deram, mas dar a outra face. Então não é agora que nós vamos perseguir os judeus, certo? Mas também lembre que o judeu fez questão de mostrar que são duas religiões distintas. E hoje nós temos muitos cristãos que, por conta de desconhecimento, estão querendo voltar ao judaísmo, certo? Então, isto dito, isto posto. Vamos continuar. Então, o que acontecia? Lá em Esmirna o negócio era sério. Lá em Esmirna foi onde 50 anos depois da era cristã, 50 já depois desse primeiro século, o Policarpo foi queimado vivo porque se recusou a adorar o imperador. Então ele não, porque prenderam Policarpo durante uma perseguição. Disseram: olha, você já tem 86 anos, você pode negar, então blasfeme do nome de Cristo e jure lealdade a César, e preste culto ao imperador e queime incenso. E ele se negou, e ele disse: há tantos anos eu o sirvo, ele nunca me negou, como posso negá-lo agora? E dizem alguns historiadores que quando ele está lá, os judeus, em pleno sábado, tamanho era o ódio. Está no livro Martírio de Policarpo. Os judeus foram pegar lenha para queimar. Tamanho era o ódio. Então não vamos devolver ódio com ódio, porque senão nós não somos cristãos, certo? Então vamos devolver ódio com amor e orar por eles e pregar para eles. Então o que acontece? Policarpo, dizem alguns que Policarpo, quando o soldado foi e deu a última chance, Policarpo, você renega o Cristo, blasfema do nome dele e adora César, ele disse: não posso negar aquele que nunca me negou. E ele diz: acendam logo a fogueira, porque ele está me esperando
na glória. Então isso são algumas informações históricas que nós temos. Então eu creio que agora, né, nós temos agora uma introdução que vai nos ajudar a compreender o texto sagrado. Então nós vamos começar agora no texto. Então você já entendeu que ela queria ser a princesa da Ásia, que ela era aliada de Roma, que ela foi destruída e reconstruída ainda mais bela, que as pessoas eram enterradas com coroas, certo? Que ela era uma cidade riquíssima, certo? Que ela tinha o templo a Zeus, mas o templo mais importante era o templo ao imperador, e eles já cultuavam a deusa Roma há muito tempo, certo? Então, aqui agora, nós temos o texto para que a gente possa entender. Porque se você tem, Adila, Deus te abençoe, Deus seja contigo. Então, pessoal, 3 perguntas para vocês responderem aí após a ministração, certo? Você vai colocar numa frase o que você aprendeu sobre a introdução. Em segundo lugar, você vai colocar em outra frase o que você aprendeu sobre o texto. E em terceiro lugar, você vai ver o que você vai colocar numa frase. Então são 3 frasezinhas curtas que você aprendeu sobre a aplicação do texto. Então vamos lá. Introdução, o que você aprendeu numa frase curta, na explicação do texto, certo? E depois na aplicação. Então, e ao anjo da igreja que está em Esmirna escreve. Então Esmirna é uma igreja perseguida, onde os judeus estão entregando os cristãos às autoridades, as autoridades estão prendendo os cristãos. E naquela época as prisões não eram como as de hoje. Você nunca saía, mesmo que saísse daquela prisão, dizem os historiadores, ou saía com tuberculose, ou saía com lepra, ou saía louco. E geralmente as prisões eram feitas para segurar a pessoa até que ela fosse julgada. E aí quando ela entrava ali, na maioria das vezes ela já sabia que iria morrer, certo? Então ela está como Paulo, que está escrevendo de Roma, e diz, olha, eu já fui entregue por libação, estou aguardando sua hora, combati o bom combate, acabei a carreira. Então ele já sabe que a decisão do imperador será o martírio. Então Jesus vai se apresentar para essa igreja, e só 2 igrejas não têm reprimenda. Esta e a igreja de Filadélfia. Então Esmirna é uma palavra grega para a palavra mirra, que era uma essência tirada por esmagamento de uma planta. Então você vai ver, tudo tem a ver. É uma igreja que está sendo esmagada para produzir o bom perfume de Cristo, certo? Então agora, lembre-se, 3 perguntas, uma sobre a introdução, uma sobre o comentário e outra sobre a aplicação, para ver se os irmãos realmente estão aprendendo. Ao anjo da igreja que está em Esmirna escreve, isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Para esse povo de Esmirna, que sempre estava orgulhoso, de Esmirna ser a primeira, a mais antiga do que a própria Roma, certo? E para este povo que está debaixo de perseguição e sujeito a qualquer momento ser delatado, colocado numa prisão e aguardar o veredito de morte,
Jesus diz, eu sou o primeiro e o último. Jesus deu e não Esmirna, sou o Senhor do tempo, sou o Senhor da história. Eu e não Esmirna tenho o comando. Eu e não Esmirna tenho a primazia. E aí para esta igreja, porque Jesus sempre vai se identificar a igreja com características para esta igreja. Então para a igreja de Éfeso, ele diz, olha, eu ando no meio dos candeeiros, eu estou patrulhando. E ele dizia, eu tenho vocês na palma da minha mão. Para esta igreja ele diz, eu sou o primeiro e o último, porque é uma igreja perseguida. Porque é uma igreja sofrida. E ele diz que foi morto e reviveu. Aí você lembra? Quando ele dizia que foi morto e reviveu, o povo lembrava da cidade. Rapaz, ela foi destruída, passou um monte de tempo sob escombros, mas quando ela foi ressuscitada, quando ela foi reconstruída, ela saiu mais bela, mais linda do que nunca. Então isso era uma mensagem que qualquer cristão podia compreender. Jesus disse, eu fui morto. Sim, verdade. Historicamente eu fui morto, mas eu ressuscitei. Então Jesus está dizendo para essa igreja, vocês podem até morrer durante a perseguição, mas vão ressuscitar ainda muito melhor. Aí Jesus diz assim, eu sei as tuas obras, e tribulação, e pobreza, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. No versículo 9, Jesus diz 3 coisas. Eu sei as tuas obras. Taerga sua. Conheço. Mas não é o conhecimento intelectual apenas. É como se Jesus dissesse, eu já passei por isso. Quando eu estive na terra, eu fui perseguido e passei pela morte. Eu sei o que vocês estão passando. Eu sei o que é isso, não é algo novo. Vocês estão seguindo o meu exemplo, vocês estão fazendo o que eu mandei. Tome a sua cruz e siga-me. Vocês são meus seguidores. Então Jesus está dizendo, sei as tuas obras. Jesus está dizendo, não se preocupe, não se preocupem, porque eu sei o que vocês estão passando e não sei só de ouvir falar, sei de ter experimentado, de ter sido o primeiro a caminhar nessa estrada. Ele está dizendo, olha, não foi... a primeira não é Esmirna. Eu sou o primeiro a caminhar nessa estrada que vai dar na morte, que por lealdade a Deus termina em morte, mas não fica na morte, tem a história da ressurreição. Aí ele diz assim, e tribulação, a palavra tribulação é tríplice. Tribulação é como se duas paredes, a pessoa estivesse num quarto apertado e as duas paredes fossem apertando, o teto viesse. Então a pessoa fica sufocada, angustiada por todos os lados. Então Jesus diz, olha, eu conheço a tua tribulação. Eu estou vendo a perseguição por todos os lados, porque o cristianismo agora é uma religião perseguida pelo império, e uma religião perseguida pelos judeus. E os judeus eram muito importantes, porque eles eram comerciantes. E aí o que acontece? Jesus diz, e a tua pobreza. Então, contrário à igreja de Laodiceia, que era rica financeiramente, esta igreja é uma igreja pobre. E quais são os fatores que fazem desta igreja uma igreja pobre? É que grande parte dos membros da igreja eram constituídos de escravos, de gente que não tinha nem sequer a própria liberdade, quanto mais algum bem.
A outra parte era de pessoas que tinham os seus bens confiscados. Então, naquela época, quando você tinha uma denúncia, os seus bens eram confiscados. Então, ser cristão naquela época, digamos, a pessoa tinha uma venda, né, um local de comércio, e aí quando havia uma denúncia que ele era cristão, ninguém ia mais comprar lá. Então ele empobrecia, e tinha mais, como tinha muita gente pobre, os cristãos tinham o hábito de vender as suas coisas para repartir com os irmãos. Tinha o confisco imperial. Muitas vezes os bens eram confiscados, então a pessoa perdia os bens. E tinha os saques dos vândalos, né? Quando o pessoal sabia, olha, fulano foi denunciado como cristão, né? Cristão não tem direito a nada. Então eles iam lá, invadiam as casas, invadiam os comércios dos cristãos e tiravam tudo, saqueavam tudo. E o cristão não podia ir para o governo reclamar. Não podia chamar os soldados, não podia chamar a polícia, não podia ligar para 190, certo? Tinha que aceitar. Então, tudo isso gerava pobreza. Então, você entrar na igreja de Esmirna tinha que ter sido convertido pelo Espírito Santo. Não era fácil você pertencer a uma igreja que, para produzir essência, tinha que ser esmagada com pedra. Essa igreja está produzindo bom perfume de Cristo, né, que é a mirra, né, mas à custa de um sofrimento terrível, enorme. E muita gente tem medo de passar por isso. Irmãos, esse povo passou por tamanha tribulação por causa da ação do Espírito Santo na vida deles. Porque eu e você não temos coragem nós mesmos. Eu e você jamais nos converteríamos por nós mesmos. Era considerado uma espécie de falta de juízo. Do ponto de vista humano, você ser cristão. Porque você vai perder tudo que tem, vai se tornar bandido aos olhos do governo, vai ser perseguido. O judeu diz, olha, não é nosso, não é, eles têm a Bíblia, mas eles são uma seita. E para provar isso, nós vamos delatá-lo para a gente dizer que nós não temos nada. E ainda tem um monte de gente que quer ser judeu, que tem a estrela de Davi. Eles lá fazem questão de não ter nada parecido conosco. É tanto que na Bíblia deles não tem o Novo Testamento. E eles dizem que é Avajalon, escritos iníquos. Certo? Nós temos um monte de crentes que ainda confundem as duas religiões. Então, oremos pelo judaísmo. Oremos pelos judeus, para que eles reconheçam em Jesus o seu Messias. Certo? Então, nós já vimos várias causas da pobreza. Grande parte era de escravos. Quando eles eram denunciados, seus bens eram confiscados. As pessoas deixavam de comprar porque tinham ódio aos cristãos, porque era uma religião considerada uma ameaça para o Estado, porque não faziam o que todo mundo fazia, se curvar e prestar lealdade ao imperador. Então ninguém queria dar dinheiro a esse povo. Os vândalos, sabendo que eles estavam completamente, humanamente desprotegidos, que nenhum soldado do império iria prendê-los ou tentar detê-los, entravam na casa dos irmãos e saqueavam tudo. Agora imagine um pai de família vendo uma turba enfurecida,
que se aproveitava da oportunidade para tomar tudo o que ele tinha conquistado durante uma vida. E muitos estavam sendo presos e estavam aguardando o veredito, que na maioria das vezes era morte. Então eles estavam aguardando o martírio. Então, ser crente em Esmirna, só se o Espírito Santo convertesse. Então, irmãos, se Deus permitir que a gente passe por tribulação, que existem três Jesus vem antes, todo mundo que é frouxo, é medroso, é pré, certo? Tem mid que Jesus vem, mas vem depois, acabou a tribulação do engano, começou o anticristo. Aí o pessoal diz que a igreja só. E tem aqueles que são mais machos, se diz assim, não. Nós não tememos a grande tribulação, certo? Então, para as duas, tanto para o pré quanto para o pós, existem textos que a gente vai ver na escatologia. Agora, o que importa é saber que quando esse povo passou por tribulação, o Espírito Santo deu coragem, deu graça. Porque tem muita gente que acha que se a gente passar por uma tribulação de perseguição, nós vamos ficar do jeito que nós estamos aqui. Não. Jesus diz, quando vocês forem presos, quando vocês forem arrastados aos tribunais, não temam, o Espírito Santo é quem falará em vós. Então, quando aquele povo estava sendo preso, estava sendo arrastado, eles recebiam uma visitação especial para não temer nem sequer a morte, para poder dizer como Policarpo, acendam logo a fogueira, que ele está me esperando na glória. Isso não é um crente comum que diz, meu irmão. Isso é um crente cheio do Espírito Santo. Então, para que a gente não tenha medo, saiba de uma coisa, se Deus um dia permitir uma tribulação, ou permitir que a gente passe, certo? Pela grande tribulação, saiba que Deus vai estar conosco. Assim como esteve com os jovens dentro do fogo, Deus estará conosco. Então existem textos para ambos, tanto para Jesus vir antes, como para Jesus vir depois, certo? O que é essencial, o que é consenso na teologia, é que Jesus vem. Agora, quando ele vem, nós não sabemos. Então existe o que a gente chama de teologia especulacionista, que é se ele vem antes, então nós temos textos, e tem textos que ele vem depois. Ou seja, nós não sabemos se ele vem antes ou se ele vem depois. Mas o que nós sabemos é que se Jesus vier depois, ele vai dar graça ao seu povo. O Espírito Santo vai estar de tal forma sobre a vida dos crentes. Vai haver um derramar tão grande que nós teremos prazer no martírio. Né? Então ele não vai nos deixar do jeito que está aqui para a gente correr. A gente dizer assim, estou fora, não está doido. Certo? Então, não vai ser assim. Certo? Então o que acontece? Ele diz assim, e a tua pobreza. Então, eles estavam agora completamente empobrecidos. E existem duas palavras no grego, e a palavra aqui é pitoquia. Existe outra palavra, né, que fala de pobreza, mas pobreza assim, da pessoa só ter o básico. Mas aqui é de não ter nem o básico mais. Né? É como Jesus diz lá, bem-aventurados os pobres de espírito, ali é pitocos. Certo? Então é pobre. Meus irmãos, pelo amor de Deus, quando vocês escreverem, escrevam em letras maiúsculas, para que eu possa entender, mas depois eu vou entender. Aí, viu, Doni? Então ele diz assim, eu sei a tua tribulação, sei as tuas obras, sei a tua tribulação e a tua pobreza. Mas tem uma quarta. Ele diz assim, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Irmã Lilson, Deus abençoe. Então, Jesus, assim como Paulo, está dizendo, olha, não é judeu quem é judeu só porque é descendente de Abraão. É judeu quem é judeu no coração. Então, esses judeus que blasfemavam,
certo? Porque o judeu dizia que Jesus era maldito. Anátema. É por isso que Paulo vai dizer que ninguém que fala pelo Espírito de Jesus é anátema. Porque o povo, quando você falava para um judeu, certo, do evangelho, e ele era daqueles impedidos, porque muitos judeus se converteram, certo? Não vamos botar todo mundo dentro da mesma panela, certo? Porque senão nós vamos nos tornar antissemitas. Vamos saber que tinha gente dentre os judeus, gente boa, gente que se converteu, que são nossos irmãos, que o evangelho veio deles, que os primeiros cristãos todos foram judeus, certo? Mas, infelizmente, tinham aqueles que se revoltaram e, infelizmente, era uma grande quantidade. E eles não queriam ser confundidos com o cristianismo. Meu irmão, bote isso na sua cabeça. Eles não queriam ser confundidos com o cristianismo. Então não seja inocente de querer ser confundido com o judaísmo. São religiões diferentes, certo? Jesus nunca nos chamou para celebrar as festas judaicas, a Páscoa, o tabernáculo, certo? Porque hoje os cristãos celebram as festas judaicas e aí depois vão falar de festa junina. Meu irmão, pelo amor de Deus, todo o Antigo Testamento era sombra. Em Jesus nós temos a realidade. Então na Páscoa Jesus morre, é o Cordeiro de Deus dando sua vida, não pelos primogênitos, mas pela igreja. No Pentecostes o Espírito Santo vem. E a festa dos tabernáculos diz que a igreja está em peregrinação, não é daqui. Certo? Que aqueles que foram comprados pelo sangue, receberam o Espírito Santo, são agora peregrinos e forasteiros neste mundo a caminho do céu. Não são deste mundo. Então, a Páscoa, a festa dos tabernáculos, todas as festas judaicas se cumpriram em Jesus e na igreja. Então tome cuidado para não misturar as bolas, certo? Então tem muita gente brigando se o nome de Jesus é Jesus, ou Jesus, ou Yehoshua, ou Yeshua. Tenha calma, meu irmão, você é cristão, e para cristão é o nome transliterado Jesus, certo? Porque a turma está brigando, porque se você perguntar a um judeu e disser assim, olha, o Messias, como era o nome do Messias? Era Yehoshua. Aí ele até pode, certo, dizer assim, mas esse Yehoshua é o meu Jesus? Vai dizer isso para tu ver. Você que tem um kippah, você que a sua igreja está toda judaizada, que parece uma sinagoga, convide o rabino para ir aí, para tu ver. Vá lá e diga a ele que você crê não no Yehoshua, mas em Jesus de Nazaré. Vai! Chega lá e diz assim, olha, seu rabino, eu vim aqui porque eu sou crente em Jesus de Nazaré. É por isso que você vai ver uns que surtaram no YouTube dizendo o nome de Jesus não é Jesus, isso é paganismo. O nome de Jesus é Yehoshua, tá aqui os dicionários de hebraico, eles botam um dicionários assim. Eles não têm um dicionário assim, como esse aqui, ó, que é exaustivo. Então, o que acontece? Eles não querem, mas alguns crentes desavisados e nem sabem que essa cultura que tem hoje do judaísmo, ela vem dos fariseus. Quando os fariseus acabaram, surgiu o chamado rabino,
os rabinos, certo? A cultura rabínica derivada dos fariseus. E tudo isso que tem hoje, que você vê aí nas igrejas evangélicas, não vem da cultura judaica antiga. Vem da cultura judaica depois da destruição da fortaleza de Massada. Meu irmão, pelo amor de Deus, leia. Tudo que nós temos hoje dentro das igrejas, aquilo que cobre o ombro, o quipá, a veste preta, por que o judeu ortodoxo se veste de preto? Para ele dizer que todo mundo é igual e que eles estão de luto por causa do holocausto. Então são coisas que surgiram fora de Israel, costumes, e que fazem parte da cultura deles, certo? Então o que acontece? Jesus diz: e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são. Jesus está dizendo: esse povo aí está blasfemando do meu nome. E está blasfemando contra vocês. Está dizendo que vocês são bandidos e que devem ser caçados, presos e mortos. Então era um povo que era anti-Jesus e anti a sua igreja. Porque esta igreja está com Paulo. Paulo diz: e no meu corpo cumpro o resto das aflições de Cristo. O que é isso? Não quer dizer que Paulo estava trabalhando para ser corredentor, co-salvador. Não! A obra de Jesus foi perfeita. O que Paulo está dizendo é que ele sofre pelo cuidado desta igreja que pertence a Jesus. Que todos aqueles que querem cuidar da igreja, pastorear a igreja, ser um líder na igreja, vão sofrer. Que o caminho de Jesus é a estrada do sofrimento. E lembre-se, eu fui o primeiro. Ele está dizendo: eu não chamei vocês para caminharem numa estrada que eu não conheço. Eu sei essa estrada, eu sei aonde ela vai parar. Ela vai parar na cruz. Quer vir? Ainda dá tempo de desistir. Você ainda pode desistir, ainda pode, mas já sabe onde vai parar. Antes de experimentar a beleza da ressurreição, tem que enfrentar a feiura da cruz. Então agora, anote aí, palavra gilbertiana. Antes de experimentarmos as belezas e maravilhas da ressurreição, temos que passar pela feiura e hediondez da cruz. Ninguém experimenta as belezas da ressurreição sem antes ter provado da amargura da cruz. Ninguém experimenta a glória da ressurreição sem antes ter passado pela inglória, pela dor do Calvário. Ninguém vai ao céu sem ter ido ao Calvário. Certo? Ninguém experimenta o trono sem antes experimentar a cruz. Todos os que querem ir ao trono têm que passar pela cruz. Certo? E esses crentes aqui estão passando. E Jesus diz: eles são a sinagoga. Porque os judeus agora estão espalhados pelo mundo todo. E desde a Babilônia, eles criaram um ajuntamento de judeus. E esse ajuntamento de judeus recebeu o nome de sinagoga. No Antigo Testamento era carral, né? E agora é a sinagoga. E aí eles construíam prédios, que também recebiam o nome de sinagoga. Então, em Esmirna havia muitas sinagogas, porque a quantidade de judeu era enorme. E Jesus diz: eles se dizem judeus e não são. Eles pensam que estão adorando a Deus, porque Jesus diz: qualquer que vos matar, vai cuidar que está fazendo um serviço a Deus. Então tem muita gente religiosa, fanática, que fanatismo é zelo exagerado sem sabedoria, que imagina estar fazendo um bem a Deus perseguindo os cristãos. Certo?
Aí Jesus diz, eles não são a sinagoga do meu Pai, eles são, infelizmente, sem saber, porque estão movidos pelo ódio, a sinagoga de Satanás. Então não deixe que o ódio tome conta de você, porque o ódio cega. Porque a aversão cega, porque a aversão faz a gente fazer coisas que parece que a gente está fazendo coisa de Deus. Por isso é que a Bíblia vai dizer que a grande motivação é o amor e não o ódio. Aí Jesus, para essa igreja perseguida, ele diz, nada temas das coisas que tens de padecer. Ele disse, não tem para onde correr, vocês vão padecer. É que não é o evangelho segundo os evangélicos. Aqui é o evangelho segundo Jesus Cristo. Ele diz, nada temas as coisas que tens de sofrer. Jesus está avisando a igreja. Jesus está dizendo, a coisa ainda não parou. Jesus está dizendo, olha, eu não vim aqui para dizer para vocês assim, olha, vai parar, semana que vem a gente recomeça, a pandemia da perseguição vai parar. Não, Jesus chega e diz assim, ó, nada tema das coisas que tens de sofrer. Irmão, nesse mundo, se você quer seguir a Cristo, Paulo já avisou, certo? Todo que quer seguir a Cristo piedosamente, santamente, verdadeiramente, padecerá a perseguição. Então não sei por que as pessoas ainda estranham. É porque não andam lendo a Bíblia. O Ministério da Saúde Espiritual adverte, leia a Bíblia, faz bem à alma. Tan, 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 tan. Plantão de notícias. O Ministério da Saúde Espiritual adverte, lê a Bíblia e buscar o entendimento faz bem à saúde espiritual. Não saia de casa sem antes ler a Bíblia. Vai ser assim. Então Jesus diz assim, eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão. Jesus está dizendo, não temam as coisas que vão padecer. Ele já está dizendo assim. Ele não está dizendo, meu povo, eu vou aqui proteger vocês, por isso não temam. Ele está dizendo, vocês vão padecer, agora não tenham medo. Como nós dizemos aqui, não seja frouxo, seja macho, cara da peste. Então Jesus diz, eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão. Eita, se fosse o evangelho segundo os evangélicos, ela está amarrado. Não pode ser Jesus. Jesus jamais deixaria o diabo lançar alguém na prisão. Porque o diabo não é adversário de Deus. Muita gente acha que o diabo é um Deus do mal, que existe o Deus do bem, e o diabo é o Deus do mal, e que esses dois deuses estão brigando, e que por fim o Deus do bem vai ganhar. Não. Só existe um único Deus. Não existe outro. O diabo é criatura, não é rival para Deus. Numa batalha seria o elefante contra a formiguinha. Então o diabo não pode chamar Deus para a briga. Não pode entrar no octógono com Deus. Certo? Lutero dizia que o diabo era o diabo de Deus. O que ele queria dizer com isso? Ele queria dizer que ele muitas vezes dizia que Deus andava com o diabo na coleira. E que o diabo só fazia se Deus permitisse. Então saiba, o diabo é adversário. A palavra Satanás quer dizer adversário. Mas adversário não de Deus. Certo? Porque Deus não conhece rival. Porque Deus não conhece rival. Ele é adversário dos propósitos de Deus. Certo? Ele é aquele partido do contra. Ele é da oposição, que se opõe. Mas só fala, não constrói nada. Certo? Então, o que acontece? Eis que o diabo lançará alguns de vós na
prisão. Então Jesus está dizendo, olha, vocês vão ser presos, caluniados pelos judeus, delatados pelos judeus, mas quem está orquestrando, quem está por trás de tudo isso é o diabo. E Jesus já está avisando a sua igreja. Ele não diz assim, ó, pessoal, se prepare que não vai acontecer nada. Façam aí 70 dias de oração, amarre o diabo, amarre a morte, amarrem as forças do inferno. Não. E pastor, por quê? Por que Jesus permite? Porque aquilo serviria de testemunho da lealdade destes cristãos para o mundo pagão. Porque Jesus sabia que a prisão e possível morte seria um testemunho inabalável de uma fé genuína, verdadeira, transformadora na pessoa de Jesus Cristo, que seria um argumento irrefutável. E que Jesus era tão tremendo, tão maravilhoso, que os seus verdadeiros seguidores fariam por ele o que seguidor de ninguém seria capaz de fazer. De dar a própria vida. E aí Jesus diz, para que sejais tentados. A palavra tentar é peirasmos, quer dizer tentar ou provar. Certo? Então esta palavra é a mesma. Quando você lê no dicionário, tem assim, tentar, provar, submeter à prova, certo? E outra palavra é doquimazo, que quer dizer submeter a teste. E aprovar depois de submetido. É tipo o Inmetro. Então Jesus diz, para que sejais tentados, para que sejais provados. O diabo estará tentando e Deus estará provando. Pastor, mas Deus não conhece? Sim, conhece a nossa fé. Deus já sabe quem é fiel e quem não é. Mas Deus quer mostrar ao mundo, porque nós somos a luz do mundo e o sal da terra. O mundo não consegue ver Deus, o mundo vê a igreja. Então, fracasso nosso, certo? Parece fracasso de Deus. É por isso que Deus tem que usar a sua igreja. Certo? Então nem sempre Deus livra, para mostrar que nós não somos cristãos só na hora do bem bom, mas mesmo em meio à perseguição nós mantemos a nossa fidelidade e o Espírito Santo está sobre nós. Então não temamos a perseguição, porque junto com a perseguição vem a unção do Espírito, a unção para morrer sorrindo, para morrer cantando. Não pense que Deus vai dizer assim, pessoal, ó, vou deixar a tribulação, o diabo lançar vocês na prisão, vocês vão ser mortos por touros, vocês vão ser mortos por gladiadores, vocês vão ser incendiados, e eu vou deixar vocês morrendo de medo, tudo se tremendo, pedindo diazepam. Deus disse, não temam, quando vocês forem arrastados para os tribunais e para as prisões, não temam o que vão falar. Porque naquela hora o Espírito Santo vos dará. E a Bíblia diz, quando Estevão foi apedrejado, ao invés dele ver o sangue, de ver um monte de dor, de dizer, ai, não jogue pedra, tenha amor, tenha misericórdia, eu sou um pobre cristão, não. Diz, ele olhou para o céu e viu o céu aberto, e viu Jesus à direita do Pai, já dizendo assim, venha meu filho, venha. Então Estevão não estava mais nem sentindo as pedradas, certo? Quando as pedradas começaram, Estevão já estava na estrada que leva aos braços do nosso amado Jesus Cristo. Então não pense que Jesus vai nos deixar só. O grande problema é um evangelho que a gente acredita que eu tenho que conquistar minha salvação, eu tenho que me libertar, eu tenho que mudar o cabelo, eu tenho que mudar isso, eu tenho que mudar aquilo. Então a gente pensa, se vier a grande tribulação, eu também tenho que me virar. Tudo é consequência de uma teologia equivocada, de não conhecer a Deus. Então Jesus diz, não temas. Se ele diz não tema, é porque ele vai dar
coragem e graça. Aí ele diz assim: e alguns de vós, o diabo lançará alguns de vós. Não seriam todos, mas alguns, possivelmente os membros da liderança, porque muita gente quer ser pastor e nem sabe que o pastor é o primeiro que vai. Tem um monte de gente querendo ser líder, porque teologia é equivocada. Acha que no cristianismo tem degraus. Então você começa como auxiliar, vai para diácono, vai para presbítero. Isso não existe. Na igreja o que existe são dons. Que o presbitério é um dom, o diaconato é um dom, o professor é um dom, o pastor é um dom. E todos nós servimos igualmente ao corpo de Cristo. Todos nós servimos igualmente ao corpo de Cristo. Então ele diz assim: e tereis uma tribulação de 10 dias. Alguns dizem que são 10 imperadores, outros que são 10 dias literais, e outros que é um período curto de tempo, ilimitado, que tem dia para começar e dia para acabar, que Deus não deixa o diabo aprontar-se. Por isso que Lutero vai dizer que o diabo é o diabo de Deus. Ou seja, que até o diabo, certo, sem saber, quando age, está a serviço de Deus. Que Deus permite sua ação, mas já sabendo qual vai ser o resultado. Assim como lá em Jó. Deus permitiu o diabo tentar Jó, porque Deus já sabia. É como se dissesse: eu aposto em Jó. O maravilhoso, irmãos, é Deus acreditar em mim e em você. Agora, Deus não aposta em todo mundo. Deus sabe o que faz, certo? Então, o que acontece? Deus está dizendo: eu aposto nessa igreja. Ela não vai desistir. Então, ele está em tereis uma tribulação de 10 dias. A interpretação mais adequada é a interpretação que diz que é um período curto de tempo, com começo e fim. Tem dia para começar e dia para terminar, para mostrar que o diabo não pode fazer se Deus não der a permissão. E por isso Lutero vai dizer que o diabo é o diabo de Deus, ou seja, que mesmo sem querer, mesmo na rebeldia, mesmo pensando que é inimigo da igreja, ele só faz o que Deus permite, e mesmo que faz, acaba contribuindo para o progresso da igreja. Certo? Então ele diz assim: para que sejais tentados, provados, e tereis uma tribulação de 10 dias, ou seja, começo, meio e fim. Deus está dizendo: olha, eu mando na história, eu permito o começo e eu boto um ponto final. Então nada é para sempre. Certo? E aí ele diz assim: ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Certo? Aqui muita gente pensa que ser fiel até a morte é ser fiel desde que nasceu, desde que se converteu, até o dia em que fechar os olhinhos e subir para a glória. Isso é o que Deus espera. É que a gente seja fiel até a morte. Mas não é o que Jesus está dizendo no Apocalipse aqui. Ele está dizendo: mantenha-se fiel mesmo se a condenação for a morte. Vocês vão ser presos, vão estar aguardando o veredicto lá na prisão para saber se vocês vão ser perdoados ou se vocês vão ser executados. E Jesus está dizendo: não me neguem, não cultuem ao imperador, porque vocês vão ser chamados e vocês vão ser intimados a adorar o imperador e prestar homenagem e blasfemar do meu nome. E Jesus está dizendo: seja fiel, mesmo que isso custe a sua vida. É isso que ele está dizendo aqui. Aí assim: e dar-te-ei a coroa da vida. Lembra que na cidade as pessoas eram coroadas depois de morte? Só que a coroa, existem duas palavras para coroa no grego. Uma era a coroa de rei, e a outra era a coroa de um vencedor, de um jogo olímpico, de uma luta. E a coroa aqui é a coroa do vencedor. Jesus está dizendo: meu amigo, se você morrer fiel a mim,
você já faz parte do que nós chamamos hoje de igreja triunfante, daqueles que triunfaram, daqueles que dormem no Senhor. Então ele diz: ser fiel até a morte, e você receberá o título, você receberá a medalha, a coroa do vencedor. É por isso que é a mesma palavra para Estevão, a palavra Stefanos, que é coroa. Estevão foi o primeiro da fila. Lá em Seul tem os mártires, e quando a pessoa vai observando os mártires, o retrato dos mártires, chega ao último, onde tem um quadro, né? E no quadro, ao invés de ter um mártir, tem um espelho, e tem uma palavra assim: o próximo pode ser você. Que Deus nos dê graça. E o que nos conforta é saber que, se formos perseguidos, não estaremos sós. Estaremos cheios do Espírito, com coragem, dispostos a dizer: podem saquear o que quiser, podem querer arrancar, podem querer nos matar, nos prender, nós vamos fazer como Paulo e Silas, vamos estar cantando na prisão: Deus não nos desamparará. Aí ele diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então isso não é uma mensagem para uma igreja, nem para um templo, mas para as igrejas, começando por aquela, para todas as igrejas. E ele diz assim: o que vencer não receberá o dano da segunda morte. Que vencer o quê? O que vencer a morte. Na teologia nós temos 3 tipos de morte. A palavra morte quer dizer separação, é thanatos ou thanatos. Então, a primeira morte foi quando Adão pecou contra Deus, separou-se de Deus, então ali chama-se morte espiritual. Mas na Bíblia fala-se de 2 mortes: a morte física, que é consequência do desligamento com Deus, e a segunda morte é a morte eterna, a separação eterna de Deus. Então Jesus está dizendo: vocês podem passar pela morte física, mas vocês jamais receberão o dano da morte eterna. Então um cristão pode passar. Então nem sempre Jesus nos livra da morte física, mas nós já estamos libertos da morte eterna. Então Jesus está dizendo: esse povo aí vai passar pela morte eterna. E aqui ele está dizendo para essa igreja: Jesus não é muito evangélico. Ele não diz: meu filho, não se preocupe. Quando você entrar lá na cova, lá na prisão, que o imperador for julgar você, não se preocupe, que eu vou mandar um anjo, ele vai ficar lá com você, e quando o soldado vier, o anjo corta a cabeça dele. Não, Jesus não tema as coisas que há de padecer. Você vai passar um período na cadeia. Se tiver de morrer, morra, mas morra fiel, seja fiel até se preciso for. E aí ele diz: se você for fiel, até em caso de escolher perder a vida para manter a fidelidade a mim, aí você receberá a coroa da vida. Então a aplicação desse texto aos nossos dias é que Jesus é o primeiro e o último. É que Jesus ocupa o primeiro lugar. Por quê? Porque ele foi morto e reviveu. Porque ele experimentou os 2 lados da moeda. Porque ele experimentou a dor e a glória, a cruz e o trono. E ele nos convida. Porque a tentação do diabo é: tudo isso te darei se prostrado me adorares. É trono sem cruz. Hoje nós temos um evangelho nas igrejas que oferece o trono, mas que omite a cruz. E o verdadeiro evangelho é aquele que diz que antes de você sentar no trono,
E antes de você descobrir as glórias e as infinitas maravilhas da ressurreição, você tem que experimentar a cruz deste mundo, as dores desta existência, a perseguição, a hostilidade. Em muitos países é uma hostilidade física. Nos nossos países do Ocidente é uma hostilidade acadêmica. Dentro das faculdades, de negação da Bíblia, de teólogos incrédulos, de tentar minar a nossa fé, de cursos de teologia que de teologia não tem nada. São cursos de teólogos liberais que fazem com que as pessoas desistam de conhecer a Deus. Que muita gente tem medo de fazer teologia porque tem medo de sair de lá frio, incrédulo, porque o diabo sabe que a verdadeira teologia aquece o coração, nos prepara para a batalha e nos faz discernir. Então ele faz uma falsa teologia. Paulo diz, não é de se admirar, porque Satanás se transfigura, ou seja, ele não se transforma, ele aparenta ser anjo de luz. Nunca diga que o diabo é anjo de luz, o diabo aparenta, ele é especialista em aparentar, por isso é que nós não devemos querer aparentar, nós devemos querer ser quem nós somos. E aí ele diz, não é difícil, não é de se admirar que os seus ministros se transfigurem em ministros da luz. Então tem teólogos, que são os chamados teólogos liberais, que são enviados do diabo para acabar com a crença das pessoas, com a crença nas Escrituras, com a crença em Jesus Cristo. Mas nós temos que saber que Jesus foi aquele que morreu e ressuscitou. E que mesmo que eu e você venhamos a morrer pela causa do Evangelho, Pedro diz que ninguém padeça como bandido, como roubador. Mas se padeceis como cristão, sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. A outra lição é que o Espírito Santo, em meio à dor, ele está conosco de uma forma especial. Que o Espírito Santo hoje opere em mim, unge a mim e a você com glória, mas que se houver uma perseguição nós vamos experimentar uma glória nunca antes vista, que só experimentou, melhor colocando, aqueles de Esmirna, os mártires, só eles tiveram. É por isso que lá diz, alguns não aceitaram seu livramento, porque tinham em vista uma melhor ressurreição. Gente tão cheia do Espírito Santo que a morte não assombrava mais. Gente tão cheia do Espírito Santo que já estava na porta do céu. Gente que já não via mais as pedradas, gente que já não via mais os tiros, gente que já não via mais a guilhotina, gente que já estava desfrutando a beleza do paraíso, as delícias da presença inconfundível do maravilhoso e doce Espírito Santo. Mas só experimenta isso quem está disposto a atravessar grandes lutas. Se você quer uma vida tranquilinha, você vai experimentar uma porção da experiência do Espírito Santo. Mas você jamais experimentará a presença do céu estando aqui na terra. Mas se a tribulação vier e ela for acima das normais, também junto com ela virá uma unção poderosa do Espírito Santo que nos capacitará a sofrer com alegria, a dizer eu não tenho medo da morte, a dizer tragada foi a morte na vitória. E Jesus diz, vocês terão uma tribulação. Jesus não prometeu uma caminhada fácil, prometeu uma chegada garantida. Ele não disse que ser cristão aqui seria fácil.
ele disse que nós sofreríamos perseguição. E ele diz no seu sermão apocalíptico que odiado serei de todos por causa do meu nome. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, lembra? Esse será salvo. Jesus está dizendo, aquele que continuar. Agora aqui tem o sentido de perseverar até o fim, mesmo em meio aos livros que são escritos dizendo que a Bíblia não é a palavra de Deus, mesmo em meio à incredulidade, ao paganismo, ao ateísmo, a pessoas hipercapacitadas humanamente, descrendo na Bíblia, escrevendo contra a Bíblia. Quem perseverar até o fim, ele diz, esse será salvo. E aí ele termina dizendo, o que vencer não receberá o dano da segunda morte. Irmão, não existe coisa pior do que ir para o inferno. Nada neste mundo, toda dor deste mundo passa. Mesmo que a dor, o sofrimento dure uma vida inteira, um dia ele passa. Mas a dor da eternidade sem Deus, a dor da condenação eterna, não passará, não terá fim. Então Jesus hoje nos chama e diz, você escolhe. E a grande lição é que Jesus diz, vocês estão andando, esmirnianos, na estrada que eu abri. É a estrada da dor, é a estrada de dizer assim, eu e esse mundo não andamos de mãos dadas. Eu e esse mundo somos antagônicos. O mundo vem de lá para cá e eu vou daqui para lá. Mas eu vou, Jesus já foi nessa estrada. Jesus já foi na frente. Eu não estou enganado, deram a ele uma cruz. E não vão me dar coisa diferente. Mas o Pai deu a ele a ressurreição. E ele diz, olha, o que eu espero do mundo é cruz. Mas eu não espero só do mundo. A minha esperança está em Deus. A minha esperança última é Deus. E mesmo que o mundo me dê as tristezas da cruz, as perseguições da cruz, os cravos da cruz, a dor da cruz e a vergonha da cruz, Deus me dará as delícias da ressurreição, as glórias do mundo por vir e a eternidade por recompensa. Que Deus abençoe. Então não esqueça das 3 perguntas que eu fiz, e que se você realmente segue essa página, e se realmente o que eu estou ensinando aqui tem valor para você, então responda essas 3 perguntas em frases curtíssimas. O que você aprendeu na introdução, no comentário e na aplicação. Após a gente terminar, ou mais tarde, se você vai como eu ainda almoçar, então mais tarde, agora não esqueça, certo? De deixar aí, porque você vai estar me dando um feedback, certo? Então, não esqueça de deixar aí, quem quer que seja que esteja assistindo, em qualquer lugar do mundo, coloque aí o que você aprendeu na introdução, o que você aprendeu. Você pode até dizer assim, pastor, não aprendi nada. Isso já vai ser maravilhoso para mim, porque eu vou me esmerar ainda mais. Então não tenha medo. Se você não aprendeu nada, bota lá que não aprendeu nada, mas bota. Certo? Você diz, pastor, eu fiquei com muitas dúvidas, ou aprendi um bocado de coisa na explicação. Amém. Ah, mas tenho dúvida. Vou responder na próxima. Aí você bota, e aprendi na aplicação, pastor, que Jesus é maravilhoso. Aprendi um bocado de coisa. Aí eu não vou explicar aqui, porque senão a pessoa vai botar lá. Mas não deixe de escrever. Certo?
Porque muitas vezes, irmãos, eu tenho pedido aqui e as pessoas nem sequer fazem. Eu chego e digo assim, irmão, deixe lá um comentário. E a pessoa está aqui há tanto tempo me seguindo, andando conosco, e não tem a coragem de deixar lá um comentário. Assim, parece que quando termina a pregação é assim, pronto. Tchau, vamos embora, é igual o culto, quando termina a gente corre. Então eu queria pedir a você que, se você ama esse trabalho, se esse trabalho tem abençoado a sua vida, então agora nos dê um feedback. Coloque lá o que eu aprendi sobre a introdução, o que eu aprendi sobre o desenvolvimento, a explicação e sobre a aplicação, como isso tem afetado a minha vida. Certo? Então, Deus abençoe. Hoje é quarta, hoje ainda tem mais 2 lives. Peço as orações de vocês, que aqui está tudo dolorido. Então, às 16 horas, 4 da tarde, eu estarei pelo Instagram falando sobre discipulado. E às 20 horas é a aula para o CETAD. Aula do CETAD. O CETAD não parou e nós estamos em contagem regressiva aos alunos do CETAD. Nós estamos em contagem regressiva para o retorno. A proposta do governo é que nós vamos retornar às aulas no dia 20 de julho, porque seria a 4ª fase. As igrejas já começaram, aí a última parte vai ser a parte da educação. Então nós estamos em contagem regressiva, porque vai passar voando, né? E no dia 20 de julho, se eles não protelarem, nós temos que orar para a pandemia regredir. E aí nós estaremos juntos, porque E agora, antes de eu terminar, eu vou fazer um apelo aos alunos do CETAD. Tem aí os alunos do CETAD. Que você coloque lá no grupo, certo? O seu ok. Por quê? Porque nós vamos ter que nos adequar às exigências do governo. Certo? Eu não sei como é que vai ser, porque se eles vão dizer que a gente tem que aceitar tantos alunos, quantos metros, qual a distância, certo? Então, vocês estão entendendo? Se vocês estão entendendo, coloque aí um ok. Os alunos do CETAD, se vocês estão entendendo, coloque aí só assim. Então, o que acontece? Para que a gente possa já ir se programando, porque eu e a Janine já estamos em conferência, contagem regressiva, mas nós precisamos saber, certo? Quantos alunos nós vamos ter, para a gente ver como é que vai ser, porque se o governo disser que tem que ser de 2 em 2 metros, então nós vamos ter que planejar como receber como continuar nossas aulas. Para isso, para que a gente possa se planejar, para se adequar às normas governamentais, nós precisamos saber de você. Então, quanto mais rápido você colocar lá no grupo, ok, eu tô aí, eu quero ir nessa primeira turma, porque pode ser que a gente tenha que fazer 2 turmas para quarta, 2 turmas para sábado, porque se ele permitir apenas 10, a gente vai ter que fazer 2 turmas. Então, nós estamos em contagem regressiva. Então, você vai lá no grupo, certo? E você já faz questão de confirmar presença, para que eu e a Janine, possamos nos programar para receber as orientações do governo e dizer, vai ser uma turma só? Nós vamos ter que tirar muitas cadeiras, separar o povo de 2 em 2 metros? Nós vamos ter quanto de álcool e gel? Onde pode ser, o que pode, o que não pode, pode abraçar, não pode. Então nós estamos agora observando as orientações do governo e precisamos agora dos alunos do CETAD que você divulgue. Que os alunos do CETAD precisam estar confirmando, porque muita gente sumiu, certo? Muita gente desapareceu e eu não sei se foi arrebatado, nós ficamos, certo? Então, muita gente, por ocasião desta pandemia, sumiu. Então, divulguem que nós estamos em contagem regressiva
e precisamos, com urgência, para poder nos planejar como será, se vai ser uma turma para quarta e uma turma para sábado, como era antes, se nós vamos ter que fazer 2 turmas, 3 turmas, certo? Para isso, nós vamos precisar da sua confirmação. Então você vai dizer, olha, eu ouvi o chamado, ouvi o aviso do coordenador e professor, e eu estou aqui firme e forte. Então, Deus abençoe. Que Deus fale profundamente ao teu coração. Hoje à tarde, pelo Instagram, certo? E hoje à noite, aula. E agora, não esqueça de deixar lá. E ore por mim, para que Deus me dê força. Porque eu tenho andado cansado. Principalmente mentalmente. Me ajude. Deus te abençoe. Então me dê essa alegria de ver lá 3 frases em suas. Certo? Deus abençoe. Até amanhã.